Queridos, como eu havia prometido a vocês, todas as questões corrigidas do tema 1, bem como dos próximos temas, a gente vai fazer nesses mesmos moldes. Eu corrigirei e vou postar para vocês no YouTube, vocês podem acessar questão por questão. Então, a seguir vocês vão perceber que todas as questões estão corrigidas e divididas por parcelas de questões. Então, por exemplo, se tu tem dúvida na questão 80, por exemplo, vai estar divididinho no próprio vídeo, vai ter uma divisão onde tu vai poder acessar direto a questão 80. É só procurar, tenho certeza que vocês vão achar. E para qualquer dúvida, caso ainda persista, por favor, marquem os plantões. Espero que vocês gostem da correção e até a aula. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vou fazer a correção do tema então com vocês. Vocês podem me acompanhar aqui pelo livro, a gente começa com a questão 1. Lembrando que o tema ele sempre vai ser correspondente a essas questões que estão marcadas aqui, que vocês bem podem ver, que são questões referentes à aula 1, né? Então tá ali direitinho no canto esquerdo, ó, aula 1, unidade 1.8, página 16. Então essas são as questões que vocês vão fazer de tema, tá ali no nosso grupo, no Face, para tu poder ter acesso. Então vamos começar aqui no livro, questão 1, que é uma questão bem interessante sobre alotropia, ok? Então diz assim, queridos, ó, na URGS atua o único grupo de pesquisa da América do Sul que produz diamantes sintéticos, uma coisa muito importante. Estes são, do ponto de vista químico, iguais aos naturais. Sobre os diamantes naturais, pode-se afirmar que a. Não tem aplicação industrial, sendo usados apenas em joias e adornos. Não é verdade. Os diamantes naturais são usados para fins industriais também. Vocês podem encontrar, por exemplo, diamantes nas pontas de brocas de prospecção, não é? Nos utensílios de corte também é muito comum. Aqui vocês podem perceber um diamante natural, tá vendo? Esse aqui é o alótropo do carbono, carbono diamante. Ele tem N finalidades, né? Como vocês bem podem ver aqui. Não é? Ele pode ser usado para fins industriais também, não apenas para fins estéticos, digamos assim, não é? Num relacionamento, vai que teu par aí, teu affair te dê apenas um anel para rechaçar aí essa relação, não é? Não é bem assim. Então tá errada a letra A, de praxe nunca é A, a gente está bem acostumado com isso. Tá errada A, então aqui, ó, errada A. B. Constituem-se numa variedade isotópica. Essa aqui é uma das grandes pegadinhas nessa parte, como nós conversamos já em aula. Isótopo e alótropo são coisas bem diferentes, por favor não confundir. Isótopo diz respeito ao tipo de átomo, se é um átomo mais leve ou mais pesado, e os alótropos, como a gente pode perceber aqui no livro, ó, vamos dar uma olhadinha no livro, vocês estão acompanhando comigo aí? Ó, se tu pegar aqui na página de número 7, a gente tem aqui em cima, como vimos em aula, os alótropos do carbono. São os mesmos átomos de carbono, a única diferença entre eles é a forma como eles se agrupam. No diamante, como tu pode perceber aqui, na tua esquerda, ó, diamante, eles se agrupam em tetraedros, como vimos na aula. E no grafite, eles se agrupam em triângulos, como vocês podem ver aqui no livro, na página 7, ok? Bom, então façamos a continuação da leitura. Ele traz aqui na próxima alternativa, essa aqui, portanto, está errada. Vamos marcar aqui como errada, ok? E errado. Diferem do carbono grafite ou do grafite pelos tipos de átomos de carbono que formam sua estrutura. Não, não, todos os átomos de carbono são iguais, afinal são carbonos. O que muda é a forma como eles se arranjam. Se agruparam em tetraedros, diamante. Se agruparam em triângulos, grafite, ok? Está errado também aqui a letra C. O tipo de átomo de carbono é o mesmo. Está errado isso. Tudo bem? Então eles não se diferem. Bom, vamos pular a D. Por quê? Porque sim, porque sempre é D, né? Vocês bem sabem disso também. Então vamos para a letra E. Apresentam como no grafite todos os átomos hibridizados sp3. Não, 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 não. No grafite, os átomos são hibridizados sp2, como a gente viu em aula. Hibridização sp2 é aquele carbono que forma triângulos, dessa maneira. Tudo bem? O sp3 é o carbono que forma tetraedros, tipo estruturas como essa que vocês estão vendo surgir aqui embaixo
dessa maneira, ó, ligou as pontinhas, fez tetraedro. Então está errada a letra E também, não está correta, deixando como certa, sempre, a alternativa aí de sucesso da aprovação, a letra D. A sua dureza, que é a capacidade de corte ou de riscar outra substância ou superfície, pode ser atribuída às rígidas ligações covalentes. Lembrando que mesmo que nós não tenhamos visto ainda o que é uma ligação covalente, é a ligação entre não metais, de sua estrutura tetraédrica, tá certo? O diamante é tetraédrico, ok? Então, resposta da primeira questão do nosso tema 1, letra D, certo? Bom, continuando aqui, já numa outra questão, uma questão mais acessível, sinceramente, é uma questão bem fácil sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Nessa questão, questão 8, como vocês podem perceber, está na página de número 17, se não me engano, vocês encontram uma faixa de troca de fase. Caso alguém tenha algum breve esquecimento, a gente pode recordar aqui fácil, não é? Observando essa mudança, como vimos em aula também, que é a mudança de fase, né? Ó, por exemplo, quando a gente tem estrutura, a gente pode perceber aqui os estados da matéria, como o simulador vai mostrar para ti, tá vendo? Tudo organizadinho, sólido. Tá esquentando, eles começam a se romper. No ponto onde eles se separam, ó, vira estado líquido, depois tende ao estado de gás quando há um rompimento total das partículas. Certo? Então, essas mudanças do sólido para o líquido, para o gás, ocorrem sempre em temperaturas fixas. Portanto, aqui estão as temperaturas. Vocês podem fazer de um jeito bem fácil essa associação. Olha que simples. Vocês podem pegar aqui na questão e fazer algumas linhas. Tipo, por exemplo, como eu vou fazer agora aqui, ó. Me acompanha. Tu pode fazer uma separação. Aqui, aqui e aqui. Tu só vai precisar de um pouquinho de calma porque essas temperaturas indicam as trocas de fase. Então, antes dessa temperatura, a gente tem estado sólido. Aí tu pode escrever, ó, sólido, sólido, sólido para substâncias, abaixo dessas temperaturas. Acima dessas temperaturas, tu vai encontrar o estado líquido, 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 líquido. E acima do ponto de ebulição, obviamente, tu só pode encontrar estado de gás. Então, tu pode escrever aqui sutilmente gás, gás, gás. Tá vendo? Bem fácil. Então, basta adequar ou inserir os valores que tu estás lendo nas alternativas nesses trechos. Começamos com o primeiro, letra A, benzeno. O benzeno é líquido. Para ser líquido, ele tem que estar entre 5,5 e 80,1. Então, ele é líquido a 90. Bom, 90 é uma temperatura superior a isso, né? O 90 está aqui em cima. Então, está errado. Né? A 90 já passou de 80, que é aqui a temperatura dele. Está errado, ele não é líquido, ele é gasoso. Ok? Bom, letra B. A acetona é sólida abaixo de 10, ou na temperatura de menos 10. Para a acetona ser sólida, ela tem que estar abaixo de menos 94. Tipo, menos 100, menos 200, por exemplo. A menos 10, que é uma temperatura que se insere nesse trecho aqui, ó, ela está líquida, ela já entrou no processo de fusão há muito tempo, então está errado também. C, o tetracloreto de carbono é gasoso numa temperatura de 70. Tetracloreto, temperatura de 70, 70 está abaixo de 76, aqui assim, né? Como vocês podem ver no pontinho ali. Então, tá errado, ele não é gasoso, ele é líquido, porque, enfim, acima de 76 apenas é que ele se torna gás. Errado também. Então, tá aqui o erro, né? Ele é líquido. A uma temperatura de 0, as três substâncias são sólidas. Então vamos procurar 0. Ó, vou colocar 0, vamos ver um cursor aqui. Olha o 0. Onde está o 0? 0 está abaixo, sólido, do primeiro. 0, não, 0 está acima aqui. Então ele vai ficar líquido. Está errado a letra D. E a letra E, então, só pode ser a alternativa correta. Vamos marcar aqui. A uma temperatura de 50, as três substâncias são líquidas. Bom, 50 é acima de 5,55. Então já fundiu, liquefez. E é abaixo de 80. Então 50 está nesse trecho aqui. Correto. Para o segundo, 50 é acima de menos 94.
Tá? Então fundiu e é abaixo de menos 56. Logo, está líquido ainda, não ferveu. E 50 para o tetracloreto, que é o último, é acima de menos 22 e abaixo de menos 76. Portanto, resposta certa, letra E. Correta questão, bem acessível, bem fácil, tenho certeza que vocês tiveram facilidade ao resolvê-la. Bom, a próxima questão do tema vocês vão encontrar na página de número 18. Essa questão é muito boa, questão maravilhosa, e ela te dá indícios de uma substância pura. Quando uma substância é pura, né? Quais são as características? Então comecemos assim. Sempre que vocês quiserem identificar uma substância pura, vão direto nos pontos de troca de fase. Esses pontos, quando fixos, sempre vão indicar uma substância apenas. Porque quando a substância troca de fase, ela precisa sempre a mesma energia para separar as suas partículas. E cada substância, por ser específica, vamos voltar aqui, ó. Cada substância, por ser única, vai precisar de uma quantidade de energia condizente com a sua interação. Muito difícil o que tu falou. Não é tão difícil. Para eu separar os neônios aqui, desse jeito, eles precisaram de uma quantidade X de energia condizente ou específica ao neônio. Porque essas bolinhas de neônio se unem com uma força, a força do neônio, que não é a mesma força, por exemplo, que o oxigênio tem. Para eu separar os oxigênios, eu vou precisar de mais energia do que eu preciso para separar o neônio. E que nem de perto é semelhante a, no caso nem de longe, é semelhante à energia da água, pois as águas são muito mais fortemente unidas, pois as suas interações são muito maiores do que os dos exemplos anteriores, das interações dos exemplos anteriores. Logo, cada substância sempre vai ter a sua quantidade fixa de energia para se separar. E isso é uma forma de identificar substância ou mistura, ou seja, o que não é uma substância. Muito confuso, não entendi? Bom, então vamos para a leitura da questão 10. Está ali a questão 10, vai ser feita agora. A amostra 1 ela é um gás incolor, que não diz nada. Por exemplo, água mineral é uma mistura, tem várias substâncias e é incolor. Não é? O ar atmosférico é uma mistura, tem vários gases juntos e é incolor. E diz assim, que liquefaz uma temperatura fixa. Opa, se é uma temperatura fixa, isso é característica de substância. E quando é submetida a processos usuais de decomposição, permanece a mesma substância. Tipo, tu não consegue fracionar água fervendo água. Ela continua sendo água. Eu não consigo fracionar água derretendo um cubo de gelo. Gelo é água. A água líquida também é água. Então, substâncias puras, elas mantêm sua identidade química frente a processos físicos ou simples de fracionamento. Eu não consigo separar o hidrogênio do oxigênio por aquecimento. Portanto, a primeira amostra só pode ser substância. Vou escrever aqui em cima, ó, substância. Seja ela pura, simples ou pura composta. Eu não sei. A única coisa que eu tenho convicção é que não se trata de uma mistura. Então, posso riscar a letra E e posso riscar a letra D, ok? 2. É um sólido branco, não me diz se é uma mistura ou se é uma substância pura. A gente pode ter vários sólidos brancos. Por exemplo, o sal marinho. O sal marinho ele é rico em iodo, ele é rico em magnésio, é rico em vários e vários outros metais. E ele é branco também, não é? E é uma mistura, portanto, não é um indício de uma mistura. Porém, uma substância pura, perdão. Porém, ele tem temperatura de fusão fixa e temperatura de ebulição fixa. Ponto. É uma mistura, é uma substância pura, desculpa. Pois substâncias puras têm temperaturas de mudança de fase fixas, ou seja, específicas para cada substância. Repetindo, só a água derrete em 0 e ferve em 100, ok? Então a 2 é uma substância. E observe bem, ó, só sabendo que a 2 é uma substância, tu já pode riscar a letra C e pode riscar a letra A, que fala em mistura também, ficando direto com a letra B. Indo um pouquinho mais a fundo, quem já estudou um pouco mais de química sabe que ele fala em eletrólise, que é um método de decomposição químico. E quando ele faz a eletrólise, ele origina sólido metálico,
e libera um gás. Portanto, por exemplo, a substância 2 poderia ser o NaCl, que quando sofre processo eletrolítico, vira Na0, metal reduzido, e o gás cloro, que é o Cl2, que é gasoso e vai ser liberado no sistema. Tinha que saber disso? Obviamente não, a questão é muito mais fácil do que parece, mas já aproveitando, quem já estudou química deve já ter alguma espécie de familiaridade com essa informação, a informação da amostra 2. Caso vocês não tenham entendido, não tem problema, a gente vai entrar logo logo nas próximas unidades na parte de eletrólise, fiquem bem tranquilos. 3. É um líquido incolor que não mantém a temperatura constante durante a ebulição. Se ele não mantém a temperatura constante durante a ebulição, significa que só pode ser uma mistura. Logo, a gente sabe que a terceira amostra é mistura. Lembrando que solução é sinônimo de mistura. Então, se vocês lerem solução ou mistura, tanto faz, são termos afins, ok? Então, a resposta certa da questão 10, letra B. B aqui no caso. Tudo certo? Vamos então para a próxima questão do tema, que é a questão de número 12. Muito, muito fácil, uma questão simplíssima, simplérrima, para ser o mais dramático possível, bem típica do Enem. No caso o granito, ele te explica o que é o granito, caso alguém desconheça. Mas eu não sei o que é o granito. Bom, ele está te dizendo ali, ó, o granito, ele consiste em 4 minerais. É como se eu te dissesse que, sei lá, o café ou a maionese tem limão, azeite, enfim, são componentes. Então, se ele está te indicando os componentes, significa que não pode ser uma substância apenas, e sim uma mistura de substâncias. Nós chamamos uma mistura de mistura. Só isso. Resposta certa. Letra E. Muito, muito fácil essa questão, não é? Bom, depois dessa vem a 15. Uma questão acessível também, que diz assim: considere as seguintes características de um sistema material. Os componentes do sistema podem ser separados por métodos físicos. Substâncias puras não podem. Não podem. Se pode ser separado, só pode ser uma mistura. É uma mistura, ok? Não é uma substância. Depois ele continua. Os componentes do sistema, olha lá, mantêm sua identidade química, tipo água e sal. Não virou uma nova substância. Continua sendo água com sal. Tudo bem? Eu consigo inclusive separá-los. Tu aquecer, tu evapora a água vai embora e o sal fica, ambos do mesmo jeito como iniciaram o processo de mistura. E 3, não apresenta temperatura constante. Todas características de uma não substância. E nós chamamos uma não substância de mistura de substâncias. Resposta certa, mistura. Outra questão muito fácil, ok? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Em seguida, então, aqui, questão 20, da página 20, questão 19, ok? Vamos lá, então. Bom, então, na questão 19, a gente percebe uma outra pergunta bem simples sobre substância pura e mistura, né? Ele diz assim: o ouro 18 quilates, muito empregado na manufatura de joias, o ouro 18, pessoal, ele é constituído por ouro, e cobre, ou ouro e paládio, que é uma mistura comum hoje em dia nas joalherias e tal. Então ele não é um elemento químico, o elemento é a simbologia de um tipo de substância. Por exemplo, a substância carbono é composta por átomos do elemento carbono. Está errado. Substância simples também não, seria se fosse somente ouro. O ouro 18 quilates, que simbolizamos os 18K, ele tem 75% de ouro, isso é interessante, e 25% de cobre. Tá ali o cobre, então, certo? Esse é o ouro 18, tá? Então, para quem não sabe, tá aqui então um vislumbre aí do ouro, tá ali o ouro. Esse aqui é o nativo. Vejamos então o ouro 18, só para vocês terem ideia. Tá aqui, ó, isso aqui é ouro 18, tá vendo?
Tá aqui, ó, ouro 18, numa folha de ouro e tal. Outra representação, isso aqui já é um ouro com alto teor de pureza, provavelmente seja também um ouro 18, não é? Que já é um ouro considerado com alto teor de pureza. Por que ele não pode ser 100% puro, que a gente chama de ouro 24? É que o ouro 24, o nativo, que é essa pepita aqui, por exemplo, ele é muito maleável, ele é muito, não é rígido. Então tu teria, por exemplo, uma joia que amassaria com bastante facilidade, não é tão viável assim para o comércio. Portanto, ele é uma mistura, só que é uma mistura de uma fase só. E se é uma mistura de uma fase só, a gente chama de solução. Solução é um sinônimo ou uma forma de chamar misturas homogêneas. Tudo bem? Resposta certa, letra E. Na questão 20, diz assim: o GLP é empregado como combustível doméstico. O GLP também é importante saber, ele é formado por propano, que é o C3H8, e butano, que é o C4H10. É uma mistura bem popular de alcanos e hidrocarbonetos, vale a pena a gente saber, portanto, trata-se de uma mistura homogênea. Não é? Porque afinal ele é um gás, quando a gente libera ele no fogão, ele se chama GLP porque ele é ali que é feito nos botijões ou bujões. Só que quando tu abre ele se transforma na forma de gás. E quando vocês bem vê o gás saindo, vocês não percebem constituições distintas, por exemplo, tu não percebe um gás verde com um gás vermelho. Não, a gente só vê ou percebe que há a liberação de um gás incolor. Logo, se nós não distinguimos fases ou porções, trata-se de uma mistura homogênea, bem fácil essa questão também. Tudo bem? Bom, na página seguinte, página de número 21, a gente tem as questões 21 e 23. Também questões acessíveis, vou fazer contigo. Tenho certeza que tu não teve problema nessas, né? Ó, façamos juntos. Diz assim: qual propriedade abaixo diferencia um tipo de matéria de outro? Volume não, eu posso ter duas bolinhas, por exemplo, de metais, uma formada por uma mistura de metais, outra por um metal puro. Não pode ser. Massa também não, 1 kg de uma mistura tem a mesma massa que 1 kg de uma substância pura. Peso, que é a relação de massa vezes gravidade, muito menos. Inércia, nem pensar. A resposta certa só pode ser densidade. Não é que densidade é uma propriedade física fixa, uma constante característica. Por exemplo, se eu te disser, possui densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml, que é a mesma coisa. Tu sabe me dizer que a água, somente a água, tem densidade de 1 grama por ml. Tudo bem? Então, resposta certa, letra E. A questão 26, super fácil também de resolver, diz assim: 23. Responder com base nas afirmações relativas às características de um sistema. É formado por um só tipo de átomo. Muito cuidado. Por exemplo, o oxigênio ele pode formar oxigênio atômico, oxigênio molecular e ozônio. O carbono pode formar grafite, como a gente bem viu, que é um carvão, e pode formar diamante, que é uma pedra. Então a gente teria aqui duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo tipo de átomo. Então isso não me diz que é uma substância pura, pode ser uma mistura. Repito, se eu tiver grafite e diamante, eu vou ter um carvão e uma pedra de diamante, e ambos são formados pelo mesmo tipo de átomo. É unifásico, incolor e inodoro. Também não é um indício de substância pura. Por exemplo, a água potável ela é monofásica, tem uma fase só, é um líquido transparente, ela não tem cor, incolor, e ela não tem cheiro. Não é para ter, pelo menos. Diferente do que a gente bebe aqui na torneira, vocês bem sabem, né? Como está hoje em dia. Mas a gente não pode caracterizar a substância pura por isso. Apresenta ponto de fusão. Aí sim, como eu te falei, sempre cuida isso. Ó. Ponto de fusão e ebulição constante. É sempre isso que diferencia uma substância pura de uma mistura. Então a 3 já está me dando característica de substância pura. E resiste a processos comuns de fracionamento. Outro tipo de característica de substância. Então, a 3 e a 4 condizem com características de substâncias. Tudo bem? E a 1 e a 2 não são características próprias de substâncias.
Então, são características de uma substância pura a alternativa. 3 e 4, resposta certa, letra E. Tudo bem? Próxima questão, então, questão 26. Dentre as associações abaixo, só não é possível afirmar que o ácido sulfúrico é uma substância composta. Bom, isso aqui vai requerer um pouquinho de conhecimento mais amplo de química, mas nada muito complexo. Ácido sulfúrico é H2SO4. Ele é uma substância composta por elemento hidrogênio, enxofre e oxigênio. Né? Então, ele quer dizer que não é possível afirmar, ou seja, que está errado. A letra A não pode ser a alternativa correta. Álcool hidratado é uma mistura homogênea, tá certo, porque é álcool mais água, hidratado. É uma mistura, ele quer o que não é, então tem que riscar isso. Ozônio, substância pura composta. Não, o ozônio é uma substância pura simples, porque ele é formado somente por átomos de oxigênio. Portanto, resposta certa já, letra C. Lembrando que é o que ele não quer, tudo bem? Aço é uma mistura homogênea de carbono, ferro e alguns outros metais às vezes, e o granito é uma mistura heterogênea formada por aquelas pedrinhas que tu enxerga nos pisos feitos de granito, pretas, acinzentadas e branquinhas. Então, a resposta certa, ou seja, o que ele está pedindo que não é correto, letra C. O ozônio é uma substância simples. Certo? Questão maravilhosa, questão 29, sempre dá dor de cabeça. Essa questão tem que nos remeter àquele gráfico do diagrama de fases que a gente trabalhou bastante lá na aula 1, que é o gráfico do tacinha, né? Sólido, líquido e gás, no meio ponto triplo. Então, essa linha que eles estão representando aqui, ó, que eu vou contornar em cima, tá vendo? Ó? Essa linha é exatamente essa linha que tu pode perceber aqui. Ó, presta bem atenção, é essa linha aqui. Eles pegaram 3 gráficos de 3 substâncias, arrancaram só essa linha e puseram aqui. Foi isso que eles fizeram. Tudo bem? Portanto, a única coisa que a gente precisa lembrar é que antes dessa linha a substância era líquida, depois ela é gasosa. Antes era líquida, depois ela é gasosa. Antes é líquida, depois é gasosa. Só isso. Então, façamos a leitura. Que as 3 substâncias apresentam a mesma temperatura de ebulição. Não, querido. Ó, na pressão de 760 milímetros de Hg, eu vou aumentar o gráfico aqui, tá? Para a gente poder enxergar melhor. A substância A, ela ferve nessa temperatura aqui, tá vendo? A substância B ferve nessa temperatura aqui. E a substância C ferve nessa temperatura aqui. Então, são 3 temperaturas diferentes. A da A da B e a da C. Tá vendo? Então, não está certa a letra A. A C é a mais volátil. Volátil é o que evapora mais facilmente. Então, se é o que evapora mais facilmente, o ponto de ebulição tem que ser menor, porque é mais fácil de evaporar. Ó, a volatilidade, ó, volátil, tá vendo? Cresce para a esquerda. Quanto menor o ponto de ebulição, mais volátil é. A que ferve mais facilmente e evapora, portanto, mais facilmente, é a A. Errada B. A 20 Celsius e 760 milímetros de Hg, a A encontra-se no estado gasoso. Tá, eu vou dar uma limpada aqui, então, para a gente poder enxergar melhor isso no gráfico, tá? Deixa eu limpar aqui. Ok. Pronto, limpei. Beleza, então ele falou 20 graus Celsius, vamos lá. E 760, A é gasosa. Aí tem que fazer assim, ó, tem que pegar a tua lápis e subir, ó. 20 Celsius, estou subindo 760. Nesse ponto, A não é gasosa, é líquida, porque ela não ferveu ainda. Só transpondo essa curva é que ela vai conseguir virar gás. Ou seja, olha que fácil. Ó, só se ela esquentar mais, ó, passou da curva, ela é gás. Tudo bem? Então tá errada a letra C. D. 80 e 600, A e B são gasosos. Tá, então a gente vai ter que limpar aqui de novo. Vou limpar. E eu vou fazer aqui a marcação de 80. Vamos marcar? 80. Aqui está 80.
E 600, aí tu faz uma linha para 600, ó. 600, tá vendo? Fiz minha linha reta. E 80, aí tu sobe em 80, aí tu faz um pontinho aqui. Olhem bem, esse ponto já passou A, então vamos juntos, ó. Comecei a esquentar, 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 ferveu A. Ó, A, gás. Esquentando, 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 ferveu o B também. Então, no ponto que eu marquei aqui, ó, que é esse ponto aqui, da pressão 600 e temperatura de 80, A e B são gasosos, só o C que é líquido ainda. Então, exatamente como ele está dizendo ali, ó, A e B são gasosos, C é líquido, resposta certa, só para variar, letra D. Por que a E está errada? A 90 e 760, A é gasosa, B e C são líquidos. Não. A 90, o ponto está aqui, ó, nesse pontinho aqui mais ou menos. Ó. E nesse ponto, ó, vamos lá, ferveu A, ferveu B. Então, A e B, na verdade, são gasosos. Tudo bem? Resposta certa da questão 29, letra D. Vamos para a próxima. Opa, essa aqui é uma barbada. A questão 32 ela tem uma relação direta com a outra questão, porque ela indica o ponto triplo. Vamos lembrar aqui do ponto triplo? Ó, de novo, tá aí o mesmo gráfico tacinha. Nesse ponto onde os três eixos se cruzam, chamamos de ponto triplo. E é nesse ponto que a gente encontra as substâncias, ó, nessas três fases ao mesmo tempo. Então, se o fósforo está sólido, está líquido e está vapor ao mesmo tempo, é o mesmo componente, ou seja, o componente fósforo em três fases diferentes. Um componente, três fases diferentes. Ok? Bem fácil a questão. Bom, questão 36, da página 24. Também não é difícil, não. Diz assim: considerando as seguintes informações a respeito do processo de cozimento de alimentos em panela de pressão. O processo é mais eficiente porque os alimentos são submetidos a uma temperatura mais elevada. Tá certo? Como nós já conversamos, quando tu faz mais pressão sobre um sistema, ó, vamos olhar aqui. Se eu fizer mais pressão sobre um sistema, as moléculas vão precisar de mais energia para poder trocar de fase. Então vamos pegar a água aqui, ó. Vamos lá, vamos esquentar um monte de água aqui, esquentando, ó, horrores a água. Se eu fizer pressão, para a água se desprender de outra água, ela vai precisar de mais força, ou seja, mais calor. Mais, tá vendo? Ó o foguinho ali, para ela conseguir se desprender. Porque eu estou fazendo pressão sobre ela. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer. Logo, por que um alimento cozinha mais rapidamente na panela de pressão? Porque ele vai necessitar de mais energia, a água vai precisar de mais energia para ferver e, consequentemente, o alimento vai ser cozido em uma temperatura mais alta. Logo, vai ser mais rápido. Então, o processo é mais eficiente, tá certo, porque os alimentos são submetidos a uma temperatura mais elevada, tá certo, do que na panela convencional, a 1 tá certa. Se a 1 tá certa, riscamos aqui a letra B, riscamos também, não risca mais nada. Pode riscar A se quiser, porque não quer A. 2. O fornecimento de calor pode ser diminuído. O fogo pode ser abaixado, não desligado, isso é importante. Quando a panela de pressão começa a soltar vapor, porque a partir desse ponto a temperatura ficará aproximadamente constante, independente do calor fornecido. Bom, esse independente do calor fornecido, desde que o fogo não se apague, como ele mesmo disse aqui, pois o fogo vai ser só abaixado. Isso está correto, porque quando a água chega a 100, ela já atingiu sua temperatura, ou no caso aqui, uma temperatura de fervura, né, vamos supor como é mais alto, 120, ela já atingiu a sua temperatura máxima. E a quantidade de calor fornecida pelo fogão, mesmo com fogo baixo, ainda é maior que a quantidade de energia perdida para o meio. Então, uma dica clássica para quem é meio metido a MasterChef, conversamos na aula, quer fazer alguma coisa gourmet, sempre que começou a ferver o líquido no molho, baixa a temperatura, porque ela não vai passar de 100, no caso numa panela aberta, e na panela de pressão não vai passar da sua temperatura de ebulição. Portanto, a resposta é sim, está correta. A água chega no máximo até a sua temperatura de ebulição. Ela não passa dessa temperatura, ok? E caso alguém não tenha entendido muito bem a explicação, vou te dar uma dica super fácil. Pergunta: vamos supor que vocês coloquem
é um recipiente com água em fogo baixo, ok? Desde o início, coloca uma caneca, coloca a água e coloca fogo baixo. Pergunta, vai haver algum momento onde vai ferver? A água em fogo baixo, ela vai esquentar? Se a tua resposta for sim, óbvio que sim, ela vai ficar quente, mas vai demorar bastante tempo, então prova o meu ponto de vista, que a quantidade de calor fornecida pelo fogão, mesmo que em fogo baixo, ainda é maior que a quantidade cedida para o meio. Logo, a água vai atingir de forma mais lenta, obviamente, sua temperatura de ebulição, mas não vai passar disso, ok? Então, dá para baixar o fogo, sim, sem maiores problemas. 3. A panela de pressão começa a soltar vapor quando a pressão atinge um valor igual à pressão ambiente, mantendo-se nesse patamar enquanto durar o processo. Está errado. A pressão interna da panela de pressão é maior que a pressão atmosférica, que é a pressão a qual nós estamos submetidos. Portanto, a resposta da questão 1 certa, 2 certa, 3 errada, 1 e 2 letra C. Ok? A questão 38, que está na sequência, na página 24, ela também é uma questão acessível, uma questão onde a gente tem aquele mesmo gráfico que eles recortaram do diagrama de fases, pegaram só essa linha aqui, ó, essa linha aqui que divide o líquido do gás e puseram nesse gráfico. Então a gente só tem que ter cuidado para responder, lembrando sempre que é uma linha que divide o líquido do gás. Antes da linha líquido, depois é gás, ok? Então vamos lá. A substância 13 é a mais volátil das três. A volatilidade cresce para a esquerda, como a gente viu. Volátil, né? Ó, cresce para a esquerda. Está errado. Não é a 3, é a 1, pelo menos na maioria das pressões. Está errada a A. As substâncias 1 e 2 apresentam o mesmo ponto de fusão. Não, queridos, ó, na pressão de uma atmosfera, a 1 apresenta essa temperatura de ebulição e a 2 essa. Lembrando que essa curva é o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura de ebulição. Errada B. Na temperatura de ebulição, a maior pressão de vapor é a da 3. Não. Olha só, vamos pegar a temperatura de ebulição da 3. É essa aqui. Qual é a pressão de vapor? 1 atmosfera. Temperatura de ebulição dá 2. Pressão de vapor, 1 atmosfera. Temperatura de ebulição dá 1. Ó, isso aqui, pressão de vapor, 1 atmosfera. A pressão de vapor sempre é igual à pressão a qual o líquido está sendo submetido na ebulição. Então, na sua temperatura de ebulição, ou na temperatura de ebulição de qualquer um dos líquidos, a pressão de vapor é a mesma, ok? D. A temperatura de ebulição da substância 2 é maior do que da substância 1. Tá certo. Ó, se eu pegar aqui uma atmosfera, a substância 1 vai ter essa temperatura de ebulição e a 2 vai ter essa aqui. Tudo bem? Então, a 2 é maior do que a 1. Tudo bem? E a resposta certa, então, letra D. E a 3, na faixa de temperaturas consideradas, a pressão de vapor da substância 1 é maior do que a pressão de vapor da substância 2. Bom, então eu vou pegar aqui em 20 graus Celsius, por exemplo. A 20 graus Celsius, a pressão de vapor da 1 é essa aqui, e da 2 é essa aqui. Então a 2 é maior nessa faixa de temperatura do que a 1. Agora, nessa faixa de 40 graus Celsius, ó, a pressão de vapor da 2 é essa aqui, viu? Diminuiu, e da 1 é maior, aumentou. Então, está errada a letra E, ok? Resposta certa, letra D. Bom, questão 40, muito fácil também, só pede para associar os pares. Carbono, diamante e grafite, a gente cansou de ver, só pode ser alótropo. Sabendo então que o carbono, diamante e grafite é alótropo, a gente coloca... aqui, pois é. Bom, eu vou pedir a gentileza que vocês coloquem os números 2, 3, 4 e 5, né? Porque acho que na formatação eles acabaram sumindo.
Então aqui é 1. Sabendo que a segunda informação é 1, tu já fica entre duas alternativas. Olha que fácil. Aí ele fala ali, ó, substâncias monatômicas, espécies eletrônicas. Monatômico é um átomo. Os únicos que são formados por um átomo são hélio e neônio. Então é 1 e 3. Sabendo que é 1 e 3, resposta certa já fica na letra D. Muito fácil, bem simples a questão. Tudo bem? Bom, 4, uma questão do Enem, bem retrô, bem simples também. 44, página 26, está aqui. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a sua compreensão ou a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para subir para a atmosfera. Óbvio que isso só acontece, queridos, graças à evaporação, né? Que então a água é líquida e ela ganha calor e passa para a atmosfera na forma de vapor. Bem fácil, resposta certa, letra C. A questão 47 também é bem acessível e traz o diagrama de fases. Ela só vai precisar que vocês leiam com atenção o texto. Diz assim: em viagens espaciais, é crucial que os mantimentos sejam leves e ocupem pouco espaço. Nessas situações, os alimentos são preparados por liofilização. Não deprime, não precisa saber o que é isso. Na liofilização, ou no processo de liofilização, a temperatura da amostra é reduzida abaixo de zero. Abaixo de zero, redução de temperatura, primeiro tu encontra em duas setas, na 1 e na 2. Tudo bem? Se é abaixo de zero, a gente pensa, a água ela ferve a 100, então aqui só pode ser 100, e aqui só pode ser zero, porque ela derrete e congela em zero. Aí como é que tu sabe disso? Porque, queridos, o gráfico diagrama de fases é sólido, líquido e gás. Então, se a gente tem líquido aqui no meio e sólido aqui na esquerda, a água ela, a 0 Celsius tem uma divisão entre o líquido e o sólido. Portanto, se reduziu abaixo de zero, só pode ser a faixa 2, ou a seta 2. E olha que engraçado, a única que começa com a seta 2 é a resposta certa, letra B. Continuando. Na sequência, a pressão é reduzida. A única setinha onde a pressão vai para baixo é a seta 3. Reduzir pressão significa que a pressão tem que ir para baixo. De modo que toda a água congele. Na sequência, a pressão é reduzida abaixo do ponto triplo, como a gente viu. O alimento é lentamente aquecido a uma temperatura acima do ponto de congelamento. A única seta onde tem aquecimento é a seta 4. Lembrando que aquecimento tem que ter aumento de temperatura, e a única onde se enxerga o aumento de temperatura é na 4. Resposta certa, letra B. 4. Essa aqui é uma questão que requer um pouco mais de leitura, mas não é nada muito complexo. Uma hipótese para o acidente do voo do Air France Rio-Paris é de que tenha havido um erro de leitura nos indicadores de velocidade, devido ao congelamento de sensores de determinados tubos de pitot. No momento do acidente, a aeronave atravessava uma forte tempestade, fato que pode ter ocasionado condições atípicas de temperatura e de pressão, que teria levado à formação de água superresfriada. Mas o que é água superresfriada? Eu não sei. Bom, vamos ver. Essa água congela. Bom, aí eu vou te perguntar, o que é congelar? Congelar não é a passagem do líquido para o sólido? Então eu estou procurando nas alternativas alguma água que passou do líquido para o sólido. Tudo bem? E detalhe, ela congelou a menos 40, como está mostrando ali. Tecnicamente ela já deveria ser sólida, menos 40. Mas devido às condições atípicas de temperatura e pressão, ela estava líquida. Então, repito, eu quero uma água que esteja líquida e vá para o sólido, ok? Então, letra A. Ela se encontra no estado sólido. Não. Se ela congelou, ela estava no líquido e foi para o sólido. Errada a letra A. No líquido, pode deixar essa. Vamos continuar a leitura com essa perspectiva. Se é líquida,
pode manter essa. Letra D, sólida, não, se ela congelou a água estava líquida. E a letra E, sólida, não, se a água congelou, ela só pode estar líquida. Repetindo, congelamento é o processo de passagem do líquido para o sólido, no caso da água. Então, qual das duas alternativas, a B ou a C? Então, leremos a C primeiro. No estado líquido, uma temperatura abaixo do seu ponto de congelamento. Está correto. Por quê? Porque isso é uma situação atípica. Então, aí ele fala que é justamente uma situação atípica, tá vendo? A água abaixo do ponto de congelamento, ela tem que estar sólida e não líquida. Portanto, isso é atípico. E a letra B está errada porque ela diz que está líquida a uma temperatura superior ou próximo ao ponto de congelamento. Está errado. Superior ao ponto de congelamento, a água é líquida. Resposta certa, letra C. 50, uma questão que causa muito problema nas resoluções dos alunos. Diz assim, num parque temático oferecido a atração de neve artificial, obtida a partir da água da chuva e nitrogênio líquido, em containers que funcionam como câmaras frias. Considere as afirmações abaixo sobre o processo de produção de neve artificial. Então, 1. A neve artificial imita o fenômeno natural e é produzida pela reação. Queridos, reação está errado. A palavra reação é quando uma substância reage com outra e se transforma em outra. E neve é água. É água líquida que congelou. Então não foi uma reação química entre nitrogênio e água. Isso formaria, por exemplo, amoníaco. As pessoas, ao invés de ir por fazer um boneco de neve, vão começar a se debater e babar até morrer devido à intoxicação com gás amoníaco. E não é o que acontece. Então está errada a primeira. Não é uma reação. Tudo bem? É uma transformação física, não química. 2. A fabricação de neve artificial refere-se ao setor da criogenia, tá certo? Tecnologia para a produção de temperaturas muito baixas, ponto de congelamento da água, principalmente pela utilização de nitrogênio líquido, tá certo? Funciona assim, ó, tem um tubo no qual dentro passa água, tudo bem? Fora desse tubo existem justamente câmaras frias, que é um outro cilindro, onde tem um monte de nitrogênio líquido, assim, ó. O nitrogênio é tão frio que quando a água passa dentro do cano, ela congela instantaneamente. É isso que acontece. A 2, então, está correta. Risca A, risca C e risca E. 3. A água é injetada nos containers através de um sistema de flautas, sendo que a água é borrifada e se divide em moléculas. Ela nunca vai ser dividida em moléculas. É como se tu estivesses dizendo que tu estarias, por exemplo, nas flautas, ó, liberando uma molécula por vez, uma dessas molequinhas aqui por vez. E tá errado, tu libera quantidades absurdas de moléculas por vez. Então tu vai dividir em porções de moléculas de água e não em moléculas de água. Tudo bem? Portanto, a 3 está errada e a 2 está correta. Resposta certa, letra B. Certo? Da questão 50. Questão 52, questão do ITA. Questão que só pelo cabeçalho já dá um medinho, mas ela é bem fácil. Ela traz aqui para ti esse quadro, né, esse segmento, e ela te pergunta assim, ó, sobre o quadro, isso é muito importante, tá? Esse é o maior erro dessa questão. É incorreto afirmar, é errado, tudo bem? Então, vamos direto ao quadro, acredito que vocês já tenham feito a leitura, então eu vou fazer com vocês para agilizar um pouco a correção, não deixar tão cansativo. No segmento PQ, que é esse aqui, PQ, ocorre aumento de energia cinética, certo? Porque aumentou a temperatura, como a gente viu em aula, aumentou a energia cinética. No QR, aumenta a energia potencial, certo? Não tem aumento de temperatura, então só pode ser aumento de energia potencial. O segmento QR é menor que o segmento ST, certo? O QR é esse aqui e o ST é tudo isso aqui. Ele é bem menor, tá certo? O segmento RS... desculpa, tem uma continuação, né? Perdão. Porque o calor de fusão da substância é menor que o de vaporização. Bom, se o segmento é menor, e aqui indica o tempo e a quantidade de calor, obviamente, está até certa a terceira, né? Precisa de menos energia para derreter do que para
evaporar. Então, se as três primeiras estão erradas, estão corretas, desculpa, e ele quer errada, a gente pode riscar a A, a B, a C e a D, restando já a resposta errada, que é o que ele pede na questão, que só pode ser a alternativa E. Então, o segmento RS tem inclinação menor do que o PQ. Então, vejamos a inclinação, vou apagar aqui para vocês verem. É bem fácil de perceber isso. A gente só precisa aqui aumentar a figura e observar a inclinação. A inclinação aqui desse segmento é bem pequenininha e desse aqui é uma inclinação bem maior, né? Tá aqui a inclinação, faz o ângulo, aquele ângulo clássico da matemática. A gente percebe que a inclinação do segmento RS é muito maior do que a do segmento QR. Então, a inclinação do segmento RS é menor. Não, querido, é maior. O RS está mais inclinado do que o segmento PQ. Tudo bem? Então, resposta errada, que é o que ele pede, letra E. As próximas questões, questão de número 60. Os nanotubos de carbono são organizados na forma de tubos de dimensão nanométrica. O fullereno é a estrutura que semelha-se a uma bola de futebol e o grafeno apresenta uma estrutura planar. Todos estes são constituídos exclusivamente por carbono, mas as diferenças nas suas estruturas propiciam aplicações tecnológicas diferentes. Acabou a questão, né? Muito fácil, são alótropos do carbono. Resposta certa, a única que tem alótropo, letra A. Enantiômeros, isômeros, isomorfos, veremos em química orgânica na nossa unidade número 4, tudo bem? Então fiquem sossegados, são coisas mais específicas, e a primeira afirmativa já nos elimina a questão, digamos assim. Só para ressaltar, o urânio 238 e 235 são átomos de massas diferentes do mesmo elemento, chamamos isso de isótopos. Estudaremos isso na unidade 2, atomística. Tudo bem? Mas só pela primeira afirmativa assertiva acertamos já a questão. A questão 61, que é a próxima, é uma questão bem chata, porque ela requer um conhecimento bem específico. O aluno que já trabalhou com ligações químicas sabe que essas ligações aqui, essas verdinhas, são iônicas. E ligação iônica, que é aquela entre metais e não metais, tem altos pontos de ebulição e fusão. Se os pontos são altos, não podem ser esses baixíssimos apresentados aqui no quadro. Tá vendo? Menos 33 e menos 78. Portanto, as três primeiras não podem ser. E a gente conhece os pontos da água, que são 0 para fusão e 100 para ebulição. Logo, resposta certa, letra D, a amônia é uma substância de baixos pontos de ebulição e fusão. A forma de resolver isso, então, é conhecendo o tipo de ligação, que é ligação iônica, e também conhecendo as propriedades da água. A próxima questão, que é a questão 68, é uma questão interessante porque traz um pedaço daquele gráfico que a gente tem visto tanto até então, que é esse gráfico escadinha, ó. Tá vendo? Esse gráfico aqui, deixa eu só terminar ele para ti, vou fazer ele em outro lugar aqui para vocês. Pronto, aqui embaixo, ó. Fusão, ebulição, gás, ok? Então funciona assim. Nesse gráfico, eles pegaram ali apenas um trecho. Eles pegaram o trecho, considere os dois becquerels, contendo quantidades diferentes de duas amostras líquidas, A e B a 25, que são submetidos a aquecimento por meia hora em uma atmosfera com fonte de calor equivalente. A temperatura do líquido, então eles pegaram a parte líquido para gás, ou seja, eles pegaram apenas essa parte aqui. Tá vendo? Essa parte aqui, certo? Então, esses gráficos, eles abaixo desse patamar o estado é líquido, acima é gasoso e no patamar é a troca do líquido para o gás, ok? Então, façamos a leitura. Se A e B têm a mesma, se a temperatura de A for igual à temperatura de B, então a amostra A e a amostra B são a mesma substância. Correto. Vamos supor que A seja 100 e B seja 100. Só a água ferve a 100, portanto seria água e água. A1 está correto.
Sabendo que a 1 está correta, a gente arrisca duas alternativas. 2. Se as amostras A e B são constituídas pela mesma substância, então o volume da B é menor que o volume da amostra A. Ó, o volume da A leva 20 minutos para ferver e o da B 10. Se a B ferve mais rápido, sendo a mesma substância, é porque a quantidade de substância na B é menor. Ferver um pouco d'água é muito mais rápido do que ferver muita água. Logo, se A e B são constituídos da mesma substância, então o volume da B é menor que o volume da A. Está correta. Correta 2. Sabendo que a 2 está correta, já não. Temos ainda duas alternativas, né? A gente está entre a C e a E. 3. A amostra A é uma mistura em que o líquido predominante é aquele que constituiu a amostra B. Mas para aí, se é a mesma substância, não pode ser uma mistura. Gráficos de misturas não são como os de substâncias. O ponto de troca de fase ele é variável, ele não é fixo, como eu estou mostrando aqui para vocês. O da substância é fixo, ó. Ele tem que ser retinho assim, ó. Ele não pode mudar, certo? E os das misturas variam. Portanto, está errada 3, não pode ser uma mistura porque o ponto é reto, retinho assim. Se fosse uma mistura, ele teria que ser variável, como eu estou te mostrando aqui agora, tu pode perceber isso. Tudo bem? Então, está errada 3, resposta certa, 1 e 2. As próximas duas questões. Questão bem estranha da PUC, que diz assim: em uma aula de ciências do ensino fundamental, o professor adicionou uma colher de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em um copo cheio de água, à temperatura ambiente, e agitou o sistema. Ao perguntar às crianças o que havia ocorrido, algumas responderam que o sal não estava mais no copo. Levando em conta a situação apresentada, a correta explicação do fenômeno é: o sal se desintegra na presença de água, não deixando vestígios. Não, né, pessoal? Ele se dissolve na água, ele não some, a água fica salgada. O sal reage com a água formando um composto... Não tem reação química. O sal se dissocia em água formando íons que vaporizam a temperatura ambiente. Se assim fosse, não existiria água salgada, pois os íons de cloreto de sódio sumiriam. Tá errado. O cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado sólido. Não. Ele não é invisível, ele é branco, né, pessoal? As partículas se dissociam, liberando íons que são microscópicos. Tá certo. Lembrando que dissociar significa separação de íons, ou seja, os íons se separam e se dissolvem. Resposta correta, letra E. Tudo bem? 75. Durante séculos, filósofos e alquimistas acreditaram que a matéria era constituída de 4 elementos fundamentais: terra, água, fogo e ar. Hoje, contudo, reconhecemos a existência de muito mais do que 4 elementos e alcançamos uma compreensão mais profunda sobre o que de fato são água, ar, terra e fogo. Sobre esse assunto são feitas as seguintes afirmações. A água é uma substância simples. Não, a água é uma substância composta, ok? Ela é formada por H2O, todos sabem, não é uma substância simples. Sabendo que 1 está errado, arriscamos 3 alternativas, olha que fácil. O ar é uma solução. Sim, ele é uma mistura homogênea, solução é um outro termo para mistura homogênea, tá certo a 2. A terra é uma mistura heterogênea. Tá certo, a terra tem várias porções de várias substâncias. O fogo é uma reação redox endotérmica. Endo é para dentro, pessoal. Como a gente viu nas trocas de mudanças de fase ou trocas de fase, perdão. O fogo libera calor. E se ele libera, ele é exotérmico e não endo. Portanto, correto, apenas 2 e 3. Resposta certa, letra D. Tudo bem? Ok. Bom, 78 e 77, na verdade, página 38. A 77 foi uma questão muito errada, maravilhosa, e ela mostra direitinho uma figura onde tu percebe uma diminuição
do volume de ar aqui dentro. Ó. Aqui a gente tinha todo esse volume de ar, agora a gente tem uma diminuição. Alguns alunos entraram num processo de crítica nessa questão, porque não viram, como é que passa aqui se não tem buraco? É que o desenho está errado, tá? Aqui existe um fluxo de líquido para dentro do recipiente, dessa proveta invertida que a gente tem aqui desenhado. Então a questão é, tu tem aqui ó, palha de aço e ar, e depois o ar diminuiu. A única explicação plausível é de que o ar reagiu com a palha de aço. A palha de aço é ferro, então vamos escrever assim, ó, ferro. O ar tem oxigênio. O oxigênio com ferro reage e forma óxido de ferro. Ó, aqui 4, FeO. Assim. Pode ser Fe2 ou 3, pode ser FeO, não é? E assim vai. Vou só arrumar os coeficientes aqui da reação para ficar certinho, para tu enxergar direitinho. O ferro reage com o oxigênio, tá aqui, agora ficou melhor, para formar FeO, tipo isso, ó, 2FeO. Dessa maneira, pode formar aqui, então, por exemplo, um ferro para meio oxigênio, ou então 2 para 1. Aí fecha com os coeficientes que a gente representou aqui. Mas a proporção não importa neste instante. O que importa que efetivamente é que esse oxigênio que está aqui dentro do ar, ele reage com o ferro e perde o espaço, perde seu volume, pois forma óxido de ferro 2, também pode formar óxido de ferro 3. Então a resposta certa da questão é: o oxigênio presente no ar reagiu com ferro, formando óxido de ferro. Tudo bem? Bom, questão 78 dá de novo o mesmo gráfico para a gente de trocas de fase por pressão e temperatura. Ele fala sobre algumas observações específicas, como por exemplo, patinação no gelo. A patinação no gelo ocorre pois a pressão que a lâmina dos patins exerce sobre o gelo provoca a fusão da água, permitindo o deslizamento. Tá certo, se houver água líquida, isso facilita o deslizamento, não é? A patinação, porque ela diminui o atrito entre o patins e o sólido, e a pressão exerce muita força naquela área extremamente pequena, né, porque pressão é força sobre área, e essa pressão separa as moléculas umas das outras, promovendo um processo de separação de sólido que gera, consequentemente, estado líquido. Tá certa a primeira. A utilização da panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos, pois possibilita aumento de temperatura. Tá certo. A água ferve a uma temperatura maior, cozinha os alimentos mais rapidamente. A água apresenta menor temperatura de ebulição em Caxias do que ao nível do mar. Também está certo, pois Caxias tem uma pressão atmosférica menor do que ao nível do mar, pois está na serra. E se está na serra, não é? A pressão atmosférica, consequentemente, é menor. Resposta certa, letra E. Questão 80 da UBRA, bem bonita, diz assim: o cimento é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes e ligantes. É constituído basicamente por sulfato de cálcio, que é o gesso, e clinker. Combinações de 4 componentes principais constituem, obviamente, cimento. Ele diz ali, ó, óxido de cálcio, tá ali a fórmula, tá vendo? Bem como o sulfato de cálcio também tem fórmula, que é o CaSO4. O óxido de alumínio, óxido de ferro 3 e a sílica, bem como o óxido de magnésio e sulfatos alcalinos. Então, ele pergunta, com base nessas informações, quais alternativas estão corretas? Sobre o cimento, obviamente, ficou meio mal formulada essa questão, ou mal formulada, na verdade, mas a gente sabe que ele está falando do cimento. Então, o cimento não é uma substância pura, ele é formado por várias substâncias, tipo óxido de alumínio, de ferro, sílica e assim por diante. Não é um elemento químico, não tem o elemento cimento na tabela, vocês bem sabem disso. Não é uma substância simples, ele é uma mistura. Ele é uma mistura de substâncias compostas, tá certo? Todas são substâncias compostas por mais de um elemento. E uma mistura de substâncias simples e compostas.
olha, não tem substância simples aqui, né? Só substância composta. Lembrando que simples é formada por um único elemento. Todas são formadas por mais de um elemento. Então, resposta certa, letra C. Tudo bem? E para a gente finalizar, a questão do Enem desse ano, que fala sobre a Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Por que ao raiar do dia, pessoal? Pensemos assim. Porque ao raiar do dia a temperatura não era alta ainda, era baixa em virtude da noite. Não tem aquecimento, não esquenta as coisas. Logo, ser baixa, as substâncias de interesse, que são as substâncias dos óleos essenciais, elas não evaporam ou volatizam, gerando então uma maior quantidade de óleos essenciais nas plantas. Então, naquela época, essa prática era fundamentada pela questão mística, o efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução de ciência, foi comprovado que a coleta das espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais, porque, repito, eles não evaporam. Então, a resposta é a volatilidade das substâncias de interesse. Se está frio, não evapora tanto. Se não evapora tanto, não há tanta volatização, há mais óleos essenciais, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da correção do tema. Fechamos por tema 1, com o tema 1, certo? Um grande abraço e até a aula. Tchau, tchau.